Pessoal, então, bem-vindo a todos para uma nova aula de radiologia. Hoje a gente vai ver radiologia músculo-esquelética, mais uma introdução e avaliação do raio-x, da radiografia. A gente vai ter uma sistemática, um ponto a ponto, semelhante ao que a gente teve em aulas passadas, tanto em radiologia torácica, radiologia abdominal, por exemplo, no semestre anterior. A sistemática vai ser a mesma, a gente vai falar sobre os principais exames, nomenclaturas, incidências, depois falar sobre anatomia músculo-esquelética, enfocando hoje como o enfoque vai ser radiografia, raio-x, então a gente vai enfocar o esqueleto, então seria uma radiologia mais esquelética, certo? Apesar de eu mostrar também imagens do sistema músculo-esquelético de uma forma geral, tá certo? No final, como a gente faz análises de forma mais sistemática, avaliação de forma mais sistemática das radiografias. O método mais padrão, mais clássico, e o método ABCDE também, para a gente ter como mnemônico ali, para poder, alguns gostam melhor de gravar desta forma. Então, esta apresentação, esta aula tem como objetivos gerais conhecer dados iniciais da radiologia músculo-esquelética e como objetivos mais específicos conhecer os principais exames de imagem, ter noções gerais do raio-x, como realização, incidências, nomenclatura utilizada, conhecer a anatomia pelo raio-x, ou seja, basicamente a anatomia esquelética de uma forma geral, e saber a sistemática de avaliação das radiografias de osso. Para tal, a gente vai ter uma introdução falando sobre os exames, nomenclatura e incidências, depois a anatomia e depois a avaliação. Os principais exames de imagem que a gente utiliza para avaliar o sistema músculo-esquelético são radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia. Para que serve basicamente cada um destes exames de imagem? A radiografia consegue avaliar bem os ossos, né, e calcificações de uma forma geral. Essas calcificações podem ser tanto dentro do osso, por exemplo, como pode ser também calcificações de partes moles. No caso, já a tomografia, ela consegue, além de ver a parte óssea e as calcificações, ela também consegue dar informações importantes já sobre partes moles. Apesar de que, sem dúvida nenhuma, os melhores exames para avaliar as partes moles são ressonância magnética e ultrassonografia. Na parte introdutória lá do semestre passado ainda, quando a gente falou sobre os principais métodos de imagem, a gente revisou na primeira aula nesse semestre, a gente eu fiz tipo uma representação esquemática aqui, mostrando que aqueles objetos menos densos, como passando por todas aquelas estruturas corporais mais densas, até chegar às estruturas corporais mais densas possíveis, como o osso mais compacto, a cortical óssea, por exemplo, ou no caso de alguns pacientes que têm um metal no corpo, a gente viu que a radiografia ela é boa para avaliar essas extremidades, seja onde tem ar, como os pulmões, por exemplo, no caso do abdômen, o trato gastrointestinal, para ver dilatação, ar fora de alça, por exemplo, pneumo peritônio, e também a outra extremidade, a mais densa, o osso, para ver basicamente o esqueleto, né, ou estruturas calcificadas, como um cálculo renal, que é calcificado, entre outras estruturas, ou até um corpo estranho também, que tende a ser mais denso, seja com calcificação ou geralmente que é formado por metal, por exemplo. No caso, nesse meio aqui, está a maior parte das estruturas do corpo humano, são aquelas estruturas que a gente diz que são estruturas de partes moles. Para este espectro aqui de, vamos dizer assim, de estruturas, os melhores exames de imagem são ressonância, principalmente no que diz respeito ao sistema músculo-esquelético, tá certo? Ressonância magnética e ultrassonografia, sendo que a ultrassonografia, por ter suas limitações, por ser uma onda mecânica, que reflete muito em estruturas que tenham muita diferença de densidade mesmo, ela vai levar muito grande, ela pode levar a uma diferença de reflexão e de transmissão da onda mecânica e vai, consequentemente, uma reflexão. Então, ossos e gás são essas extremidades, geralmente dificulta bastante a passagem
ali no meio, certo? Então, há uma reflexão, então a gente vê muito ruim. Ou estruturas mais profundas. Às vezes é uma estrutura de partes moles, mas que está mais profunda ou circundada, por exemplo, por uma calota óssea, como no caso do crânio, por exemplo, ou está circundada por uma estrutura com gás, por exemplo, o mediastino, uma estrutura de partes moles, mas que está circundada ali por pulmões, por exemplo, ou a caixa torácica também, que seria osso, então o ultrassom passa a ser ruim. Ou, por exemplo, ligamentos ou discos na coluna vertebral também são partes moles, mas para onda sonora ou ultrassônica chegar nessas estruturas, elas precisam passar por materiais densos, como a própria coluna vertebral. Então, o ultrassom é ruim. Então, de uma forma geral, para as partes moles musculoesqueléticas, ou partes moles em geral do corpo humano, ressonância magnética é o melhor, de uma forma geral, é o melhor exame. Ressaltando que, não, de uma forma geral também, você não pode dizer de forma contundente que existe o melhor exame. Existe o melhor exame para cada situação, entendeu? Para cada indicação, cada estrutura, onde está localizada essa estrutura, eu vou ter um melhor exame que eu posso avaliar para determinada indicação, para a hipótese diagnóstica que eu formulei. Então, por isso, a necessidade de utilizar exames de imagem para complementar uma anamnese, um exame físico, um exame complementar, por vezes também, tá certo? Então, ressonância, partes moles, incluindo músculos, tendões, que não deixa de fazer parte dos músculos, né? Seus ventres e tendões, ligamentos, discos, meniscos, assim como ossos também, a ressonância consegue ver. No entanto, a cortical, ela tem suas limitações, como a cortical tem muito osso compacto, que tem, consequentemente, tem pouco hidrogênio aqui, pouco H+, tanto no ar como no osso compacto, então a ressonância magnética é um exame considerado ruim para avaliar de uma forma geral, avaliar o osso cortical. Para tal, é melhor, por exemplo, a tomografia, às vezes até o raio-x passa a ser melhor do que a ressonância magnética. No caso do ultrassom, também é para partes moles, tá certo? Mas, por exemplo, discos intervertebrais e meniscos têm uma dificuldade maior o ultrassom de acessar, porque são estruturas mais profundas, geralmente circundadas por materiais ali ósseos, pelo menos parcialmente, vamos dizer, encobertas por estruturas que o ultrassom não consegue atravessar, ali, a onda do ultrassom, tá certo? A gente consegue também avaliar derrame articular, em alguns casos também, principalmente articulações mais superficiais. E no caso, por exemplo, do recém-nascido, em que algumas estruturas deles não está calcificada ainda, a gente consegue também estudar o ultrassom. Um exemplo mais clássico, por isso que aqui colocado, é o estudo da luxação, subluxação do quadril. Como o quadril ali ainda não calcificou totalmente, tem muita cartilagem ali na sua composição, então o ultrassom ainda consegue uma avaliação inicial sem a necessidade de irradiar, por exemplo, com raio-x ou tomografia computadorizada. Então, falando agora sobre um pouco mais sobre cada um destes exames, inicialmente sobre raio-x, lembrando que ele, no caso para o sistema músculo-esquelético, então, enfoque maior em relação ao raio-x, para avaliar calcificações, lesões maiores também, corpos estranhos. Aqui a gente vê uma radiografia do joelho, mostrando tanto a parte menos densa, aqui a parte do ar, fora, aqui que a gente vai ver mais radiolucente, como qualquer radiografia, tá certo? Também vai ter uma parte de estruturas de partes moles, que é um acinzentado mais escuro, que tem um componente maior de gordura, tá certo? Assim como também uma estrutura de partes moles mais esbranquiçada, aqui, por exemplo, aqui em cima, que é um componente mais de muscular, no caso aqui o quadríceps, musculatura da coxa, toda a musculatura do quadríceps aqui em cima, como a musculatura aqui do jarrete, aqui, músculos aqui mais posteriores ficam mais densos do que, por exemplo, essa área aqui, ó, que é a fossa poplítea, que tem gordura aqui, pelo menos a porção mais superficial da fossa poplítea aqui, com essa imagem achurada aqui, que representa gordura. Assim como aqui também tem mais gordura, nessa região aqui também tem mais gordura, então um cinza mais escuro.
Outra imagem, que é, no caso, o objeto principal de avaliação do raio-x, das radiografias, é o esqueleto, né? Então, a gente consegue ver bem as estruturas do esqueleto, tá certo? No caso aqui, a articulação do joelho, a gente vê um espaço articular, a gente vê que há um osso aqui mais superficial, mais na periferia do esqueleto, que é o osso cortical, tá certo? É um osso mais compacto, por isso mesmo ele é mais denso do que essa porção aqui mais central, por exemplo, que é a medula óssea, que também tem um trabeculado ósseo. Não sei se vocês conseguem ver aí, tipo umas linhas, uns traços aqui, uma coisa mais sutil, certo? Mas está num formato aqui de trabécula mesmo, mas entremeado ali tem gordura, que por isso a gente considera essa topografia do osso, a gente considera a medular do osso, tá certo? Que às vezes tem mais componente hematopoético, principalmente em pacientes mais jovens, e às vezes tem um componente mais gorduroso. Quanto maior a idade, maior o componente gorduroso. Além disso, a gente consegue ver, então, são essas as densidades principais, né? E além disso, neste caso aqui, a gente também consegue ver até o material metálico. No caso aqui, uns parafusos que foram colocados tanto aqui na epífise, metáfise epífise aqui femoral, esse primeiro aqui, como aqui na epífise da tíbia, aqui apontado com a segunda seta. A gente consegue ver tanto no raio-x em AP, ou de frente também chamado, como na radiografia em perfil, tá certo? Assim como outras radiografias, por definição, de uma forma geral, a gente tem que... A radiografia é como se o paciente estivesse olhando para a gente, o paciente estivesse de frente para a gente. Então, tudo que eu vejo à minha esquerda corresponde à direita do paciente, e tudo que eu vejo à minha direita corresponde à esquerda do paciente. No caso de articulações, é comum também o técnico de radiologia especificar, deixar de forma explícita o lado que está sendo estudado. Por exemplo, o joelho, que tem 2, né? A gente coloca o lado aqui. No caso aqui, corresponde ao joelho esquerdo. E ele geralmente coloca do próprio lado esquerdo do paciente para ressaltar este fato. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o joelho direito, tá certo? E ele colocaria um D deste lado aqui para ressaltar que está à direita do paciente, que corresponde também ao joelho direito. Isso é um exemplo de um osso que já foi tratado cirurgicamente, no caso relacionado à lesão de ligamento. A gente vê aqui também um outro objeto aqui denso, uma outra estrutura densa aqui, no caso é um osso sesamoide, assim como a patela também, o osso sesamoide. Ossos sesamoides são ossos que estão dentro de uma estrutura tendíneo-muscular, geralmente tendíneo-ligamentar ali, certo? Mas também no caso da patela, o maior osso sesamoide do corpo humano, ele está em contato aqui, no caso, tem uma articulação, no caso, com o fêmur, a face anterior do fêmur, assim como há essa articulação também no joelho, essa articulação femorotibial, certo? Beleza, pessoal, então, mais sobre radiografia, ela é extremamente importante para ver tumores, as principais alterações ósseas que podem existir, as principais, sem dúvida nenhuma, a radiografia é um exame muito bom. A gente não tem que desmerecer assim a radiografia. Na verdade, ele é o exame, na verdade, mais utilizado, mais solicitado para avaliação do sistema esquelético, tá certo? Aqui a gente vê descontinuidades nessas linhas aqui radiolucentes no osso, no caso uma tíbia aqui, a gente vê uma descontinuidade, isso é típico de uma fratura. No caso, ela atravessou completamente de um lado ao outro, então é uma fratura dita completa, mas principalmente em pacientes mais jovens, essa fratura pode ser que não atravesse para o outro lado, então tem um traço radiolucente incompleto de um lado ou do outro. A gente vai ter aula específica sobre fraturas, tá certo? Essa, no caso, é uma fratura incompleta, também chamada de fraturas em galho verdes. Então, para que servem as radiografias, de uma forma geral? Ela serve para avaliar as principais patologias ósseas, como artrose, tumores ósseos,
e fraturas, principalmente fraturas maiores. Tem alguns tipos de fraturas menores, fraturas ocultas, que a radiografia não consegue identificar. Sem dúvida nenhuma, é o primeiro método para avaliação do osso, disparado. De preferência, não obrigatoriamente, a gente faz em 2 incidências, na maior parte das vezes, principalmente para ossos longos, perpendiculares entre si, com um ângulo ali de 90 graus. É um AP e um P-fio. E, de preferência também, incluindo as 2 articulações proximal e distal. Por exemplo, se eu for pegar o fêmur, para pegá-lo todo, é interessante, tá certo? Que ou se um outro osso longo qualquer, é interessante que a gente inclua no raio-x a articulação proximal e distal, tá certo? É importante no sentido de você ter noção se houve não só fratura, lesão ali direta naquele osso que está sendo estudado, mas às vezes há uma luxação, uma saída, um descolamento da articulação ali, uma descontinuidade total parcial da articulação, que a gente chama de luxação, subluxação. Então, por isso que é interessante incluir também as articulações proximal e distal, tá certo? Se necessário, a gente pode fazer incidências adicionais e em crianças, principalmente devido às fases de crescimento, então, causa às vezes dúvidas nas articulações, então é importante em boa parte dos casos, a gente faz logo, quando pede, por exemplo, a articulação do joelho, a gente já faz bilateral, para servir como comparativo. Às vezes é a radiografia do joelho direito, mas em determinados casos, principalmente crianças, pacientes de menor idade, a gente faz bilateral para fazer, dependendo do radiologista, na verdade, assim, isso é relativo, mas fazer um comparativo é importante, como a gente vai ver também em imagens a seguir, certo? Coisas específicas da radiografia, tem alguns tipos de radiografias que utilizam termos específicos, como a escanometria, é um tipo de raio-x dos membros inferiores, que serve basicamente para a gente medir a diferença nas dimensões dos membros, dos tamanhos dos membros. É relativamente comum uma diferença de poucos milímetros, mas quando há uma diferença maior, então chama a atenção, pode até levar a patologia, às vezes é necessário utilizar em comum, mas pode acontecer, às vezes o paciente usa um saltozinho, uma sola, por exemplo, de diferentes dimensões, ou uma palmilha também, diferentes espessuras ali, para compensar e não levar a desgaste excessivo de um determinado membro e das suas respectivas articulações. A este nome de raio-x dos membros inferiores, que serve para a gente medir as diferenças dos tamanhos dos membros, a gente chama de escanometria. Existe outro tipo também que eu queria levar aqui a observação de vocês, outro exame, outro tipo de raio-x, que nada mais é o raio-x das mãos, mas que é realizado para estimar o que a gente chama de idade óssea. Existe a idade cronológica mesmo do paciente, mas existe uma idade óssea, às vezes nem sempre bate a idade cronológica real do paciente, a partir da data do seu nascimento, com a idade, vamos dizer assim, entre aspas, idade óssea. Ou seja, quanto houve de ossificação das estruturas corporais. O princípio de todo o esqueleto humano, a principal região que foi melhor estudada por Greenwich e Pyle são as estruturas dos ossos da mão. Através da radiografia da mão, a gente costuma estimar a idade óssea daquele paciente, sabe se ele vai crescer mais, crescer menos, etc. Se está batendo ali com a idade, se está dentro do esperado, às vezes se é necessário fazer alguma intervenção terapêutica para aquele paciente, tá certo? Então, esse raio-x da mão, para estimar a idade óssea, a gente chama de raio-x para a idade óssea, ou radiografia das mãos para a idade óssea, tá certo? A gente vê aqui, por exemplo, a diferença do raio-x de mão de um paciente de 11 anos para o de 21 anos, ó. Veja que no de 21 anos, os ossos aqui do carpo estão todos calcificados.
Veja que para esse paciente de 11 anos, só alguns ossos estão calcificados e parcialmente. Aqui nessa região, por exemplo, há um osso. Há estruturas ósseas nessa região, mas que ainda vão se calcificar para formar o osso da idade adulta. Aqui também a gente vê ó, que existe um espaço maior aqui. Na verdade, não é que existe um vácuo ali, pessoal. Na verdade, existe uma estrutura condral, feita de basicamente cartilagem, mas que, por eu estar avaliando com um raio-x, eu não consigo ver essas partes aqui, ó. Elas estão aqui, é uma articulação, tá certo? Mas que ainda não calcificou. Assim como não calcificou, aqui estruturas do carpo que não consigo ver nada, entendeu? Mas todos os ossos do carpo, todas as estruturas do carpo estão aqui, nesta imagem, entendeu? Também relacionado à flexibilidade, etc., das crianças, né? Como é que eu vou fazer essa diferença? Como é que eu vou avaliar a diferença? Eu ouvi aqui as idades, comentei aqui sobre as idades ósseas normais, tá certo? De um paciente recém-nascido, com poucos meses, com um paciente com 11 anos e com um paciente com 21 anos. Como é que eu sei, então, que esta idade óssea, por exemplo, de 11 anos, na adolescência, criança e adolescência, são as idades mais comumente que a gente solicita o raio-x para avaliar a idade óssea. Muitos de vocês já fizeram, né? Alguns dos filhos de vocês aí já também fizeram. Geralmente, quando começa a deslocar ou tem um crescimento muito acentuado, ou o que é mais comum, tem uma tendência para baixo ali na curva de crescimento, então a gente solicita esse exame de raio-x da idade óssea. Então a gente vai comparar este exame, vamos supor que o paciente tenha 11 anos de idade. Ele fez a radiografia, eu vou comparar a radiografia dele, vamos supor que, ó, vou tirar essa informação aqui, vamos supor que este paciente aqui o seu paciente tem 11 anos de idade. Esse paciente aqui tenha 11 anos de idade, certo? Ele fez a radiografia e mostrou este raio-x das mãos. No entanto, quando eu tenho um catálogo, assim, tem um livro que a gente vai fazer essa comparação, tá certo? É claro que para a gente que vê isso todo dia, para o radiologista ali que vê isso todo dia, já é no automático. Mas quem está aprendendo ali sobre idade óssea, por exemplo, ele vai comparar com um livro ali que tem as idades ósseas esperadas, médias, para cada idade. Aí eu abro o livro e vejo que o raio-x que eu esperaria para 11 anos seria este. Ou seja, muito osso aqui ainda para calcificar, muita estrutura carpal, metacarpal, falangiana para calcificar, que geralmente as extremidades, as regiões metaepifisárias se calcificam por último, né? Então, a gente vê que, ao invés de eu ver isso aqui é o do livro, que eu esperaria ver, é o meu comparativo. Eu vejo que no meu paciente, ele tem tudo calcificado. Todas as físis aqui, em vez de estarem abertas, como esses casos aqui, a gente utiliza esse termo mesmo, físis abertas que não se fecharam, não se fundiram, todas já se fecharam. Ou seja, esse paciente que fez esse raio-x que não se fechou, que já se fechou, na verdade, mas deveria estar sim. Então, eu digo que ele tem uma idade óssea avançada. Apesar dele ter 11 anos de idade cronológica, como as físis se fecharam, então eu digo que ele está com a idade óssea avançada. Tá certo? Então, consequentemente, se já fecharam as físis ali da mão, consequentemente, já se fecharam as físis do corpo todo, então aquele paciente não vai mais crescer. Entendeu? É um parâmetro de crescimento, tá certo? É claro que eu fiz um exagero aqui, mas ele tinha... Mas esse paciente, mas às vezes acontece, paciente... Às vezes a menstruação muito cedo também está associado ou alguns distúrbios genéticos, hormonais, estão associados a fechamento mais precoce, não necessariamente, mas aumenta a chance de fechamento mais precoce das físis. Então,
Eu poderia, o meu paciente de 11 anos, que eu esperaria ter um raio-x das mãos assim, se eu vejo a mão assim do paciente, eu já tenho um parâmetro para saber que se ele está dentro da idade esperada, então o crescimento dele, eu espero um crescimento por vários anos ainda. No entanto, se aquele mesmo paciente deu 11 anos, aqui é João, por exemplo. João fez o raio-x e mostrou assim. Eu espero que o raio-x dele esteja assim, aquele raio-x de idade óssea na mão dele. No entanto, se Paulo fez esse mesmo raio-x com a mesma idade, mesmo tempo de vida, 11 anos também, e a mão dele está assim, tá certo? Então, ele já fechou a física, que ele geralmente meninos que têm um estirão muito cedo, então ele para de crescer ali e tem um crescimento depois muito lento, entendeu? Aquele cara que às vezes não tem um estirão de crescimento, mas as físicas estão todas abertas, etc. Então ele tem geralmente mais tempo de crescimento, tá certo? É mais ou menos esse parâmetro que se utiliza. Meu filho precisou fazer para análise pelo uso de corticoide. No caso, seria uma perda nessa calcificação. Isso, às vezes, corticoide está associado também a alterações no crescimento ósseo. Então, é um dos parâmetros para a avaliação, para a solicitação do raio-x para idade óssea. Todo paciente que tem uma alteração do crescimento, ou para mais ou para menos, a princípio, né, se no gráfico ali atingir determinado ponto, então a gente solicita o raio-x de idade óssea. Geralmente, quem trabalha com isso é o ortopedista. Quem faz o tratamento relacionado à diferença de membros é o ortopedista, certo? Aí ele vai se basear na literatura. Quanto maior essa diferença, maior a chance de alguma doença articular. Tem ortopedista que, a partir de meio centímetro, já sugere alguma compensação. Tem ortopedista, como você colocou, que até de 1 centímetro não faz nada, entendeu? Mas, assim, quanto se sabe, bem sabido que já existe alguma chance maior de doença articular, quanto maior essa diferença. Em geral, maior do que meio centímetro, e com certeza maior do que 1 centímetro, já tem uma chance maior, certo? É claro que ali aí tem um parâmetro, tem uma diferença ali que diferencia ali da literatura, assim, exatamente quantos milímetros a mais ou a menos se vai fazer a diferença, então depende de qual referência o médico está se utilizando, o médico do trabalho, o médico ortopedista, reumatologista ali vai se utilizar, entendeu? Radiografia para ver osso, né? Como já comecei a informar, mas vai ter um slide também só explicando sobre isso também. Discos é melhor ressonância ou tomografia, tá certo? Tomografia tem suas limitações, ressonância magnética, sem dúvida, é o principal exame de imagem para ver disco intervertebral, e praticamente ninguém opera um disco intervertebral, se for de forma principalmente eletiva, baseado em um outro exame que não for ressonância magnética, tá certo? Porque é o principal exame de imagem. Beleza, pessoal, então eu vou falar sobre vários pontos alguns pontos que vocês solicitaram aqui, a gente vai falar ainda mais durante essa aula, né? A gente só está falando até agora sobre radiografia, tá certo? Só uma introdução do primeiro exame de imagem que a gente solicita, ressaltando o fato que é o exame mais solicitado, o primeiro exame para avaliar o sistema esquelético.